Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Tchê Gurias e hoje eu estou aqui com a Daisy do meu lado. Tudo bem, pessoal? E também hoje quero apresentar para vocês a convidada especial, a professora Angelita, que ela atua na área da alfabetização de crianças e ela tem um olhar muito sensível também para o universo de crianças atípicas. Então, com ela agora, boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade, meninas. Ai, capaz. Estou muito feliz. Que bom. Me sentindo muito agraciada, né, com essa oportunidade, né, e espero que a minha vinda até aqui com vocês desperte também essa vontade, esse interesse dos meus colegas de profissão de também buscarem mostrar os seus trabalhos, Sim. né? Porque nós temos grandes profissionais dentro da área da educação. Sim, com certeza. E eu queria agora que tu contasse um pouquinho quem é a professora Angelita para nós. Bem, um pouquinho. Bem, a professora Angelita é ainda um pouco daquela menina lá dos anos 80, buscando um estudo dentro das escolas públicas. Eu sou fruto da escola pública, né? Escola Osório Ramos Correia, em Gravataí. Sou natural de Gravataí. Sim. E uma adolescente que no momento em que decidiu para que rumo, né, tomar na vida enquanto profissão, escolheu o magistério. Sim. Né? E desde 1994 que eu me dedico exclusivamente ao magistério. Olha, muito legal, 21 anos, né? Show. E sobre a alfabetização, né? A gente sabe que é o andar da criança, é onde ela vai, né? O que tem nos dizer como tu vê essa primeira parte de alfabetizar uma criança? Para mim é algo primordial, é encantador. Ali tu vê, de fato, o teu trabalho, a concretização do trabalho no professor. Não desmerecendo as outras séries, Sim. não desmerecendo os outros profissionais, porque nós dependemos dos professores até o fim das nossas vidas, dependendo da profissão, né? E dependendo da vontade da pessoa, né, em se qualificar. Mas a alfabetização para mim é algo mágico. É onde tu tens a oportunidade, né, e tens o dever, né, Sim. de levar aquela pequena criança ao mundo encantado do letramento, das letras, o universo das letras. Sim. Né? E muito desse processo condiz com a aproximação que esse profissional tem com essa criança, a confiança que essa criança constrói com este profissional. Sim. Né? E ao mesmo passo também este profissional não só ter o conhecimento teórico, o conhecimento prático, mas também alguns manejos e metodologias. Sim. Onde ele também vai estar complementando a formação em termos de cidadão daquela criança. Sim. Né? Nós complementamos, né, a educação que vem, né, lá de casa, parando algumas arestas. Sim. Dentro, Sim. né, do universo de uma sociedade, né, com suas regras, suas normas, porém, né, com o viés de concretizar o que é o objetivo da alfabetização, que é levar a leitura, né, de mundo. Sim. Né? Que é esse primeiro contato que é Sim. muito importante. É Ah, muito importante. É o início de tudo, na verdade, né? Então, Sim, e não sei se devem saber, né? Mas a alfabetização, ela inicia até mesmo antes, lá na pré-escola com letramento, sim. tá? E se concretiza no primeiro ano, né? Apesar de que teve alguns tropeços na leitura, né? Da implementação do ensino de 9 anos, Sim. né? E
o processo total da alfabetização é considerado até o 5º ano. Sim. Tá? Então, até o 5º ano é o período em que nós professores temos que analisar todas as lacunas que ficam do processo. Sim. E tentar sanar de alguma maneira com metodologias, estratégias, né, intervenções adequadas para eliminar o maior número de sequelas possíveis, lacunas possíveis dentro deste processo. Muito interessante. E assim, a gente vê que tu tem essa dedicação com as crianças atípicas também, né? Também. E quando que começou a florescer isso em ti, de trabalhar com crianças atípicas também? Bem, nós sabemos que crianças atípicas ficou um pouco mais visível de algum tempo para cá. Sim. Né? E latente nos últimos anos. Sim. Tá? Mas o estudo, que antigamente se falava educação especial, até esses dias eu postei e o meu filho até chamou a minha atenção, desde 94, né? Sim. Porque o meu primeiro curso sobre educação especial, que seria as crianças atípicas, sim, né? Foi em 1994. Eu estava ainda no primeiro ano do magistério. Então, é uma matéria que, aos poucos, né, vem sendo estudada e a cada momento tem novas informações, né? Sim. E eu me dediquei, eu comecei a ter um olhar mais cuidadoso, né, para essas crianças, no momento que eu, de fato, entrei para dentro da sala de aula e comecei, né, a trabalhar. Sim, a entender como é que era, né? Sim, porque é no convívio. Com certeza. Né? Tem crianças que é no convívio, tem outras crianças que é quando tu senta ao lado dela para fazer alguma atividade e ali tu percebe. Sim. Sabe? Cada criança de um jeito, não? Cada criança de um jeito. E é bem importante isso que tu falasse. Sim. Porque dentro de uma sala de aula, todos os alunos têm suas peculiaridades. Sim. Independente se tem um laudo ou não, ou está em investigação ou não. Sim. Nós aqui, se analisarmos, tu tens uma forma de compreender conhecimento e ela tem de outra maneira o mesmo conteúdo, mas de formas diferentes. Sim, com certeza. Né? Então, isso devido a esse olhar, essa observação, que é uma das nossas ferramentas dentro da sala de aula, a observação e análise, né? Que eu comecei a me interessar justamente por essas crianças que eu percebia que tinha algo. Sim. Não era... às vezes eu levava uma metodologia, uma estratégia e para ela já não servia. Eu, na hora, já porque contornava. O planejamento é flexível, já tinha que... Não, peraí, vamos ter que, para esta situação, modificar um pouquinho a estratégia, a proposta. Sim. Apesar de que, principalmente na alfabetização, numa sala de 25 alunos, 30, 33, como eu já tive, sim, como as minhas colegas lá do Natálio, né? Nós temos que fazer na base de 4 a 5 planejamentos para uma turma para um dia. Sim, imagina, meu Deus. Porque nós não podemos dar uma mesma atividade para todos os dias. Sim. Ou a mesma atividade todos os dias. Sim. Até porque uma das nossas ferramentas na alfabetização são os testes de níveis. Que a partir do teste de níveis, tu faz uma triagem, vem qual nível do processo de aquisição da leitura e da escrita cada criança está, sim, planifica, coloca numa planilha, né? Cada criança em qual nível que ela está, e a partir dessa informação que tu monta as estratégias e as atividades. Sim. Né? E no caso dos atípicos, tu daí tens, né? É para ter o suporte das salas de recursos, né? Onde o professor traz um auxílio para tu inserir essa criança dentro do contexto das tuas aulas, sim, com atividades específicas. Sim.
por exemplo, tá trabalhando lá os animais, né? Cada criança vai ter um ritmo. Sim. Tem que dar conta daquele ritmo. E a criança atípica, com o auxílio da sala de recursos, Sim. o professor faz a readaptação da atividade para ela estar incluída dentro do Sim, contexto, também no mesmo tempo. dentro do tempo dela. Sim. E ao mesmo tempo aprendendo junto com os outros, né? Ao Porque... mesmo tempo, interagindo, Sim. sociabilizando, trazendo, né, o respeito à diversidade, Sim. né, de cada um e dos atípicos. Sim. Né? Que é muito importante, né? A turma se entrosar também, né? Com todo mundo. Muito importante. Isso vai muito do trabalho do professor e também das famílias, Sim. sabe? Justamente por isso que me trouxe, Sim. né, essa vontade de escrever livros infantis Sim. sobre essas minhas crianças, né, esses meus anjinhos sem asas, como eu Sim. digo, porque muitas vezes as crianças elas só reproduzem o que acontece em casa. Sim, muitas vezes. Atitudes e até algumas situações de não querer Sim. sociabilizar com um coleguinha ou outro. Então, nós, professores, muitas vezes nos pegamos sem um material didático, sem um material que vá além do teu trabalho enquanto professor em sala de aula. Sim. Que muitas vezes o nosso trabalho em sala de aula, por mais que a gente não queira, toca lá dentro da casa. De casa, com Da certeza. sala, da mesa, né, onde a família senta, Sim. conversa, né, compartilha. Sim, acaba né? abrangendo esse assunto, né? Dentro de casa, que a gente falou. Sim, então eu tento fazer essa estratégia, eu tenho, né, esse olhar. Sim. Né? E nós sabemos que para a inclusão das crianças é uma coisa meia nova, né? Não é todas as escolas que aderiram à inclusão, tem algumas, né, que estão se socializando, né? Isso, ainda da estão maneira... se familiarizando. Estão engatinhando, como a gente diz, Isso. né? E tu, como tu já trabalha com crianças atípicas, o que tu vê dos outros professores? Se eles têm alguma dificuldade nessa inclusão, se eles vão atrás para compreender, para tentar... O que eu vejo, assim, eu estou aqui no município de Cachoeirinha há 26 anos quase. Faltam uns meses para fechar 26 anos. Comecei lá na educação infantil, né? E o que eu percebo, os nossos professores, eles são... eles buscam conhecimento. Eles são profissionais, na sua maioria, que investem muito, sabe, em cursos, em pós-graduação. Porém, o que eu percebo é que à medida que a gente vai agregando conhecimento, as salas de aulas estão ficando muito assoberbadas com o número de crianças, tanto atípicas e tanto não atípicas, tá? Então, isso sobrecarrega o professor. Né? Então não é falta de conhecimento ou falta de manejo, e sim falta uma gestão melhor do número de alunos dentro da sala de aula. E outra, um suporte, uma rede, né, de apoio que funcione, né? Que não demore, né, a assistência numa psicopedagoga, porque toda a investigação começa numa análise dentro da sala de aula, que chama a atenção do professor, o professor repassa a questão para a orientação, a partir da orientação escolar é que se dirige, ou vai para o SAI para testagens e daí passa para a psicopedagoga e assim sucessivamente até chegar num laudo, né? Ou tem aquelas crianças que já vêm com laudo. E algo muito importante, nós sabemos que a maioria das nossas crianças já deve ingressar no sistema escolar lá na educação infantil. Então, não tardar este laudo, não tardar essa informação. O quanto antes, né? Isso, o quanto antes nós tivermos essa informação,
mais rapidamente nós conseguimos montar as estratégias para desenvolver essa criança. Para o ensino dela ser melhor. Para o ensino dela ser melhor, para o desenvolvimento e progresso dela dentro da educação não ser tão tardio. Sim, não ser diferente dos outros também. Não ser tão diferente dos outros. E tu acha, professora, quando, não sei se é mais fácil, quando vão dizer, você é a principal professora ali e tem uma outra professora que na sala de aula, a gente sabe que não são todos colégios e não são então salas de aulas que a gente tem uma professora de apoio para estar acompanhando alguns alunos. Na maioria das vezes são monitores, né? São monitores que são pessoal magistério. Que está fazendo a graduação, não. Magistério, não. Não chega a pegar. Não, tem que ser na graduação. Mesmo. Né? Esteja na graduação, estudando alguma licenciatura, né? Então, e quem dá vem a dar um suporte maior para o professor é o profissional que está na sala de recursos, no SAI. Aqui é SAI. Em Gravataí é sala de recursos, tá? Então, esse profissional, que na maioria das vezes, o trabalho dele é imprescindível e a ligação, a comunicação, a troca de informações, a troca de sugestões de atividades auxilia muito o professor que está dentro de uma sala de aula com 30 alunos. Entende? Porque esse professor da sala de recursos, ele consegue trabalhar individualmente com essa criança. Então, ele tem um contato mais restrito e mais íntimo. E tem uma visão do trabalho, das estratégias trabalhadas, que é imprescindível para levar para o professor lá da sala de aula normal, né? Fazer as atividades e um planejamento adequado para aquela criança. Para ele conseguir se desenvolver, que nem você diz, mais rápido, né? Sim, porque ele vai estar no contexto. Exatamente. Ele vai estar no contexto, entende? Quanto mais a criança estiver dentro do contexto do macro, né? Entendendo o que está acontecendo ali dentro daquele espaço que ela é pertencente, mais rápido é a tendência dela progredir. E isso não só com as crianças atípicas, a gente tem também com crianças não atípicas, porque cada criança tem seu tempo. Tem crianças que aprendem atualmente na primeira série aprendendo a ler, ou na segunda, ou na terceira. Antigamente, quando eu estudava, a gente tinha que sair lendo e escrevendo na primeira série, senão tu rodava. E agora, não sei se vocês viram, mas está para voltar novamente a reprovação e aprovação, reprovação no primeiro ano do ensino fundamental. Eu acho importante tá? Só que foi interessante tu falar sobre essa situação, né, das crianças antigamente eram alfabetizadas no primeiro ano, né? Eu tenho, né, na minha concepção, nesse tempo que eu venho trabalhando com educação infantil, pré-escola em específico, e alfabetização. Nós precisamos ter um novo olhar para a educação infantil, né? A educação infantil, ela não é só um cuidar. Ela tem toda uma estratégia, todo um planejamento pedagógico por trás. E que ela é pré-requisito. Tem critérios e pré-requisitos que ela deve trabalhar com essas crianças, para essas crianças chegarem lá no primeiro ano de forma completa, tem que ou ser pelo menos maduras para ingressarem no mundo da letra. Tem que ser bem direcional, assim, bem intencional, na verdade, né? Isso, intencionalidade. Tu pode, mas tem que brincar. Sim, a criança tem o direito e deve brincar, porém dentro da educação infantil. Exatamente, ensinando, né? Pode ir aprendendo, com certeza. Com certeza. E dentro do aprende primeiro muito mais, ano, né? do segundo ano em diante, podemos trabalhar a alfabetização, podemos trabalhar a matemática, todas as outras ciências, né, importantes da formação curricular, mas de forma lúdica. Mas não esquecer de que eu preciso preparar essa criança para ela estar pronta para o professor do próximo ano, né?
Claro, algumas vai ter algumas lacunas. Outras, sim. devido à sua atipicidade, não vai estar totalmente preparada. Mas o máximo possível Sim. para justamente não ter as turmas homogêneas, mas turmas que consigam, dentro do seu espaço e tempo, acompanhar o processo, Sim. né? Não, é muito de importante. alfabetização. Sim. Não. E aí, tu falou dos livros, né? Isso. E eu queria saber, assim, como é que tu... A gente sabe que tu, né, nessa questão das crianças atípicas, né, que foi por isso que tu começou a escrever. Isso. E como que as crianças, a família, os professores também, lidaram com esses teus livros? Assim, o primeiro livro, que é do João, Sim. esse aluno foi meu aluno lá em Gravataí, na Escola Jerônimo, em 2011. E para mim foi um desafio. Apesar de eu já ter passado por outras escolas, com turmas com até 5 crianças atípicas, cada uma com uma tipicidade diferente. Sim. Down, microencefalia, deficiência intelectual, né? Sim. Só que o João foi algo a mais. Me tocou muito, né? E eu sempre fiquei com aquele sentimento de eu tenho que fazer algo a mais, né? Eu tenho pra mim que assim, eu não estou na educação por estar. Sim. Não é mais uma profissão. Eu estou na educação para fazer a diferença. Sim. Né? Assim tem que E ser, né? ser uma luz, um incentivo para os meus colegas que também estão na educação, né? Então, foi a partir de uma colega, né, a professora Ângela, que hoje ela está na Secretaria da Cultura em Gravataí. Ela me incentivou a escrever esse livro. Também o professor, um professor que passou lá no Natalio conosco, né? Eles incentivaram. Faz, Angelita. Tu vai ver que o pessoal vai aceitar. vai começar a gostar, vai ser um material. Sim. E por incrível que pareça, sabe? Eu na primeira edição foram vendidos 100 exemplares. Agora na segunda edição já tô fechando mais 100. Sim, né? top. Então, e eu percebo assim que as crianças gostam, porque tem a minha ilustradora, a Luísa, né? Ela trouxe assim o Tangram, que chama muita atenção da criança. E é um livro colorido. Sim, tem que ser, né? E a minha intenção com esse livro foi ultrapassar as paredes da minha sala de aula. Sim. Que esse livro chegasse até os pais. Sim. Né? Para eles entenderem um pouquinho o mundo, né? Exatamente. Do autismo. E até mesmo aqueles pais que muitas vezes têm dentro de si que há algo diferente no seu filho, mas eles não sabem nem por onde começar. Sim. Então, o livro do João, além de trazer a história dele, tem também a opção, né, sugestões de algumas entidades sem fins lucrativos que pode dar um apoio para os pais que querem iniciar uma investigação, né? Tem a explicação do que é o autismo, né? E mais algumas outras. Nessa segunda edição vem até com adaptação alimentar, porque os autistas têm a sensibilidade do toque, dependendo da roupa, né? O toque também, contato físico e também o alimentar. Nossa, muito como legal. o celíaco, né? Os celíacos têm, né? O autista também tem. Então, é um livro que é para... não vai além. Não é um único livro, mais um livro para criança ter lá dentro da sala de aula, ou ler e jogar pro lado. É para a família. Capa aqui, professora, para o pessoal que está em casa nos assistindo ver a capa do livro.
E agora a gente quer que tu fale um pouquinho do segundo livro. O segundo livro nós lançamos em dezembro, na Feira do Livro aqui de Cachoeirinha. Sim. Eu tenho que... eu não posso deixar de falar, né, que Cachoeirinha me dá muito apoio, sabe? O município vem me dando um apoio interessante, né? Me apoiaram nesse primeiro livro. Com o dinheiro da venda do primeiro livro, eu lancei o segundo. Que bacana. Tá? E sempre quando tem Feira do Livro, eles sempre... Angelita, quer participar? Sim. Eu acho isso muito importante, né? Muitas vezes falo que o professor só está interessado no dinheiro. Às vezes não é só o dinheiro, às vezes é esse espaço que vocês estão oportunizando, sabe? É chamar para uma feira do livro, é chamar para fazer uma formação para os teus colegas. Isso ajuda muito a nós, né? Professores. E abre muitas portas, né? Abre portas, né? E portas que pode trazer até para o próprio município algum benefício daqui a pouco. Bem, sobre a Sofia, a princesinha Sofia. Lindo nome. É a Ruivinha. Todo mundo diz, quando eu mostro assim, a foto da Sofia, de fato, todo mundo, mas a ilustradora caprichou, porque é igualzinho. Igual. A Sofia, ela tem síndrome de Angelman, uma síndrome rara, que a cada 15 mil nascidos, uma criança nasce com essa síndrome. Nossa. Tá? Então, a Sofia, ela chegou na minha vida, na minha carreira do magistério ano passado, né, lá na escola Rui Ramos, em Gravataí, tá? Foi um desafio, porque sinceramente, por mais que a gente estude, a gente não sabe tudo, tanto que eu vou eternizar estudando, sim. né? Eu tive que buscar conhecimento para entender, né, essa síndrome. E é uma síndrome assim que tu tem que ter muito cuidado, sabe? Muito jeito, muito cuidado em muitas situações dentro do contexto do espaço com essa criança. E desde o primeiro momento, tanto ela quanto a mãe tiveram uma segurança, né? Se sentiram acolhidas, né? As crianças da turma na época também acolheram ela, sabe? E ela fez uma amizade muito legal com o José, que também é uma criança atípica, que vai ser o próximo livro. Legal. Olha, spoiler, então, gente. Lançamento do terceiro. Ela, mesmo com a mobilidade um pouco comprometida, ela fazia questão de levar a cadeira de rodas do José no refeitório para ter a alimentação, para ter o lanche da escola. Então, é um contexto, por isso da importância, sabe? São atípicos, mas não olhar só com um olhar de pena, mas um olhar que são exemplos de força, de superação, né? Sim, exatamente. Muito, muito, né? E isso faz com que as outras crianças respeitem e incluam eles dentro das propostas didáticas. Sim. E só que daí, devido a algumas situações, né, eu tive que deixar a turma e depois eu me afastei da escola. E no momento que eu deixei a turma, a mãe da Sofia falou: tu dá aula lá em Cachoeirinha também, a gente tá para se mudar, qual é a escola? Vamos tentar ver se a Sossô fica contigo, né? Mas como eles estão morando próximo ao Carlos Wilkins, já botam mais próximo. A Sossô é nossa aluna aqui na rede de Cachoeirinha, no Carlos Wilkins, né? E do Semael, né? Para ela foi muito importante essa vinda dela para Cachoeirinha, porque Gravataí tem uma rede de apoio também, porém, Cachoeirinha, para a situação dela, oportuniza mais terapias, né? E pelo que eu sigo, né, ela
no WhatsApp, Instagram, ela está se desenvolvendo e conseguindo alguns progressos. Sim, que bom. Né? Porque ela conseguiu se readaptar de novo, né? Se readaptar. E agora vamos entrar numa outra questão, né? Sabemos aí que os livros não vão ficar só no município de Cachoeirinha, né? É verdade. Que a professora foi convidada para ir a Paris. Né? Então, o que passou na tua cabeça quando tu recebeu esse convite e sabia que a tua visibilidade ia ser internacional? Nunca imaginei. Sinceramente, eu nunca imaginei. Nunca imaginei que um dia eu pudesse atravessar o Atlântico. Principalmente com escritos meus, né? Porque a gente fica naquela... Mas será que alguém vai querer ler algo que eu escrevo? Sim. Alguém vai se interessar por um livro infantil? E me surpreendeu, né? Fora os livros infantis, devido à minha dedicação acadêmica, eu tenho alguns outros textos, né? Mais científicos, artigos e cartas pedagógicas publicadas em algumas universidades, em alguns estados. Sim. E essa investida na escrita foi incentivo da professora Ana Lúcia Souza Freitas, né? Que foi minha orientadora no mestrado profissional em gestão educacional na Unicinos. Sim. Tá? E ela sempre me instigou a escrever, né? E mesmo depois que eu terminei o mestrado, ela continua me dando suporte, me instigando e me cobrando. Com certeza. Sim, tem que ser assim. Te incentivando. Me incentivando. Então, em 2020, ela foi embora para Paris, né? Tá morando lá, se aposentou, ela e o marido. E lá em Paris, ela organizou, junto com uma outra conhecida, o Coletivos de Leitoras de Paulo Freire. Que show. Então, são mulheres, né, que estudam e releem, né, as obras de Paulo Freire. E, devido a esse movimento, a esse grupo, né, onde ela é vice-presidente, ela também faz algumas atividades com a Universidade de Paris. Sim. Né? Agora, não me perguntem o nome completo da universidade, Sim. porque eu ainda não tenho uma familiaridade com a língua, né, francesa. Mas, e ela me solicitou algumas cartas pedagógicas de 2022 para cá, e algumas foram publicadas nesse evento com o respaldo dessa universidade. E agora, né, este ano, ela me instigou. Que show. Vamos vir para Paris lançar teus livros aqui? Deu, professora? Como assim? Como assim? Sim, vamos fazer. Que show. E junto veio a proposta, né, depois de terminar o meu doutorado, eu estou na metade do doutorado na URGS em educação, veio o convite de fazer o pós-doc em Paris. Olha que show. Muito top. Então, para mim, uma honra. É algo, sabe, nunca imaginei que um dia isso iria, né, vir até mim, né? E agora, no último evento que eu participei, né, levando um recorte do meu projeto, né, da tese de doutorado, uma professora convidada do evento, ela veio de Cuba, ela é professora da Universidade de Cuba, e também tem algumas 3 ou 4 universidades brasileiras que ela é professora visitante, né, dentre elas a UFPEL em Pelotas. E ela se encantou pelos livros, e os meus livros estão chegando em Cuba. Né? Então, tá expandindo. Tá expandindo. Como é que tu recebeu essa notícia de chegar em Cuba, assim? Porque deve ter sido inesperado, né, pra ti? É inesperado. Apesar de que, assim, uma coisa que eu sinto
e que eu gostaria que todos os meus colegas tivessem essa oportunidade de ter a oportunidade de ir em eventos que falam sobre educação, Sim. que estimulam eles a ampliar a sua visão da profissão, ampliar o seu conhecimento, ou até mesmo ter espaço de diálogo e colocar dentro dessa roda de diálogo toda a experiência que eles têm para ressignificar. Muitas vezes nós, professores, devido a um cotidiano de muita pressão, de muitas demandas, não só da profissão, mas demandas extra profissionais, faz com que o nosso trabalho fique muito mecanizado. Sim. E nós, professores, precisamos de tempos em tempos ter espaços para arejar a nossa mente e ressignificar o nosso trabalho. Ter espaços para repensar a nossa prática. Sim. E eventos como esse, que eu tento participar, faz isso. Como eu digo, um oxigênio a mais para minha criatividade enquanto professora, para minha criatividade enquanto estudante. Sim, também traz muita oportunidade, né? Se tu não tivesse ido, tu não teria conhecido essas pessoas. Sim, e daqui a pouco, como eu já falei, daqui a pouco pode trazer, sim, benefícios para a rede na qual eu sou a profissional. Sim. Né? Então, quando tu dá espaço para um profissional mostrar o seu trabalho em eventos ou dialogar sobre a sua profissão, não é só a pessoa que está indo, mas por trás dela e com ela está indo a instituição a qual ela pertence e trabalha. Leva toda uma bagagem junto. Toda uma bagagem junto. Porque quando tu chega lá, tu vai te identificar, tu vai te apresentar, tu vai falar, sou professora da rede municipal de Gravataí e de Cachoeirinha. Sim. Eu tenho uma localidade, uma onde referência, sabe? E no momento que tu fala isso, daqui a pouco é de interesse de algum pesquisador internacional, pode vir. Sim, com certeza. Não, eu tenho interesse. Foi interessante que tu falasse sobre a tua referência. Ah, não tem como a gente fazer um estudo daqui a pouco? É algo, né, para aprimorar a nossa realidade. Sim, com certeza. E sobre os livros, quando eles estavam à venda, ele foi só no município de Cachoeirinha, foi em Gravataí, ou tu expandiu mais na divulgação? Bem, a editora, ela divulgou, tá, nas mídias, e ela também colocou nas plataformas digitais, tá? Tanto físico quanto e-book. Ah, legal. Tem as duas opções, né? Se não me engano, tem em vários países pela e-book, nas mídias, nas plataformas, vários países têm acesso. Ah, que show. Legal. E sobre o quanto tu vendeu? Tu esperava que fosse essa quantidade de exemplar? Tu esperava menos? Tu esperava mais? Sinceramente, Sinceramente. eu esperava que assim, ó, as pessoas mais próximas que tivessem um filho mais ou menos na idade, aquele apoio para dar aquele apoio. Sim. Eu não, sinceramente, eu não esperava. Que ia ser tão... Que ia não ser foi à tão... toa que ela tá sendo chamada para Paris, Exatamente, né? Sim. É tão certo que... Sim, e esses livros, né, e também a pesquisa que eu venho, né, realizando desde o mestrado. Sim. Né, que é um assunto bem pertinente para os nossos dias atuais dentro da educação brasileira. Sim. Não só do meu recorte, né, mas em termos de Brasil, né, e de contexto mundial, porque está tudo interligado devido à globalização. Sim. Ai, gente, infelizmente tá acabando. Ai, que pena. Mas assim, eu queria saber se tu tem alguma coisa pra falar também. Não, antes de finalizar, Isso, eu não sei antes se de vai finalizar. perguntar pra ela e coisa, se depois ela quer falar. Claro, do sim. coisa. E
a gente também vai querer saber depois quando tu voltar. Sei. Que tu venha nos contar, Não, com né? certeza. Como foi lá, se foi um sucesso, se foi o que tu esperava. Exatamente. A gente deseja... Lá já tem 2 datas. Eu tenho uma roda de diálogo com crianças parisienses. Que legal. No dia 21 de setembro. Uhum. E depois eu tenho a apresentação de uma carta pedagógica e a apresentação dos livros na universidade no dia 26. Que show. Top. Tá, então tu pode dar um recadinho pra essa câmera aqui de tudo que tu tem pra falar desse assunto, de como vai ser lá em Paris, o que tu precisa também pra ir pra lá, né? Que a gente já tinha comentado sobre isso, o apoio. Sim, então... no momento que eu tô precisando é justamente do apoio, né? Quem puder me auxiliar, né? Para conseguir o valor que eu preciso para ir até, né? A Paris. As passagens, né? Eu elaborei, né? Montei uma vaquinha online, Legal. né? Que também quem tiver interesse de apoiar. Já pode dizer que a vaquinha o Pix, coisa assim. Agora de cabeça eu não sabe, não depois lembro. a gente bota ali. Isso. Depois tu nos menciona, a gente posta ali já pra... Isso. E, assim, eu tentei me comunicar com a maioria das pessoas, assim, que tem uma influência nos 2 municípios, né? Pra tentar me ajudar, né? Porque o custo antigamente era mais acessível. Sim. Hoje tá muito caro, Sim. né? Para ir para esse país. Então, quem puder, quem é tocado sobre o assunto educação. Depois, quem apoia a bandeira das crianças atípicas, né? E principalmente para quem gostaria de que os municípios de Gravataí e Cachoeirinha tivesse daqui a pouco alguma benesse, né, por essa minha viagem, né, para esse país. Que os franceses, eles são muito... tem uma simpatia conosco, brasileiros, né? São muito receptivos, sabe? Eles respeitam muito nós brasileiros, né? Então, daqui a pouco, né, pode vir um presentão, vir alguma coisa, né? E que eu estou levando o nome dos 2 municípios, né? Um há quase 26 anos e o outro 25. Sim. Então, é isso aí, então. É um tempinho. Tá. Então, acho que, né? Encerramos e aí depois a gente vê ali certinho. Sim. E vamos dar tchau pra aquela câmera lá. Não esqueça de nos seguir. Essa aqui ou aquela? Aqui? Aqui. Aqui, então. Então, não esqueça de nos seguir o podcast Tchê Gurias e Estúdio 22. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.